Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Vamos repetir: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Essa declaração, entre muitas que poderiam ser citadas aqui, expressa o coração e a intenção de Deus de se revelar ao homem, de se tornar conhecido, de se relacionar, de interagir, de se deixar encontrar como um pai que deseja estar na presença dos filhos. Amém? A Bíblia nos conta como Deus inseriu Adão e Eva no ambiente perfeito, mas também nos conta como o próprio Deus, não aquilo que Deus poderia fazer por eles, mas o próprio Deus, vinha visitar o homem todos os dias, quando o dia terminava. No final do expediente, Deus vinha para estar com o homem e para abençoar o homem. Mas nesse dia aqui em que nós lemos, foi diferente. Deus percebeu que o homem não veio recepcioná-lo como de costume, e isso porque o homem havia quebrado a sua aliança com Deus. E aqui nós vemos como as nossas escolhas afetam diretamente o nosso relacionamento com Ele, porque esse casal vivia uma vida perfeita, um ambiente perfeito, um relacionamento perfeito, eles desfrutavam de comunhão com Deus, e eles conseguiram estragar tudo, com a desobediência à palavra. Eles tiveram que lidar com as consequências, maldições, o afastamento da presença de Deus. Eles perdem a comunhão com o Pai, que de todas as notícias ruins foi a pior. Agora, Deus deixou de amar o homem? Não. Deus não deixou de amar, mas o pecado fez separação entre Deus e o homem, e o homem então foi expulso do jardim. Gênesis 3, 23, 24, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado para fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Seus primeiros filhos são Caim e Abel. Caim se volta contra Abel, e ele resolve matar Abel. Gênesis 4:8, falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, além da quebra de aliança, que feriu o relacionamento entre Deus e os homens, nós temos agora derramamento de sangue inocente, já pela primeira geração de descendentes de Adão e Eva. Falou Caim com seu irmão Abel, ele estava no campo e Abel foi morto por Caim. E qual foi o resultado do derramamento do sangue inocente? Disse Caim ao Senhor: a minha maldade é tão grande para que possa ser perdoada, eis que hoje me lanças fora da face da terra, diga face da terra, e da tua face me esconderei. Então vamos lá, eu fui criado para habitar aqui, eu fui criado para ter total comunhão com Deus, intimidade com Deus, para ser cheio do seu Espírito, conversar pessoalmente com Ele todas as tardes. Isso fala do sentido de eu ter sido criado. Eu teria que habitar aqui para sempre, mas o pecado cavou um abismo. Agora eu não consigo mais voltar para lá. Tem querubins, tem uma espada flamejante, e agora houve um derramamento de sangue. Então nem na face de Deus nós estamos mais. Nós viemos parar no campo, que é um lugar ainda mais distante. A maneira como o homem perdeu a presença de Deus nos é contada: Éden, a face da terra e o campo. Agora, como fazer o caminho de volta? A missão desse sermão aqui é ensinar a igreja a entrar na presença de Deus com o espírito reto, com a abordagem certa, com a preparação correta, para que a igreja possa ter comunhão com Ele e ser eficaz em suas orações, em seus ministérios, como sacerdotes de Deus. Como entrar na presença e como permanecer na presença. E se essa é
a fome do teu coração, dê um glória a Deus, uma salva de palmas bem forte a Ele. O primeiro ponto aqui a ser apresentado é que nós somos sacerdotes, e com isso nós precisamos desmistificar uma mentira contada na igreja, de que um é sacerdote e o resto é povo. Cada cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que nasceu de novo, é um sacerdote de Deus nessa terra, amém? Essa ideia do povo e do clero é uma ideia antiga, religiosa, que nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Então diga para o seu vizinho: eu sou um sacerdote. Como é que isso começou? Deus desejou que o primeiro homem espalhasse a sua vontade e a sua natureza pela terra, para administrar o reino, enchendo o mundo com uma nação só, e uma nação guiada pelo seu Espírito. Só que nós lemos aqui, Adão falhou, e quando Adão falha, a terra se enche de nações que não conhecem a vontade de Deus, nem a sua natureza. Aí Deus, para ensinar sobre Ele mesmo, para as outras nações da terra, formou uma nação. Foi lá, escolheu Abraão e falou: Abraão, através de você, eu vou fazer uma nação, e essa nação vai me representar na terra. Essa nação vai ensinar as outras nações sobre mim, como me adorar, como me buscar, como me conhecer. Esse era o projeto. Só que novamente, todas as pessoas dessa nação deveriam ser sacerdotes, só que Israel falhou em seu chamado. Quando? Quando, saindo do Egito, Moisés está subindo ao monte, e eles estão na base do monte fazendo um bezerro de ouro e corrompendo o seu coração. Naquele momento, toda a nação deixa de ser sacerdote, e agora Deus ia usar só 1/12 da nação como sacerdotes. Então Israel originalmente é chamada para ser uma nação discipuladora de outras nações, mas pelo pecado agora é uma tribo para ser discipuladora das outras tribos. Israel falha, então agora é só uma tribo de sacerdotes. Estão comigo? Dá uma glória a Deus alto. Só que nós sabemos que o sacerdote levítico também falhou. Quando Jesus veio ao mundo, o sacerdócio estava todo corrompido, e essa corrupção, ela vinha pelos séculos contaminando o sacerdócio. Todo o Antigo Testamento, você vê profetas se levantando para corrigir o sacerdócio, porque eles se desviavam de Deus, eles viviam longe da vontade de Deus, com o seu coração longe também da presença de Deus. Então o plano de Deus não podia não se cumprir, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se eu escolhi Adão para ser sacerdote, ele falhou. Se eu escolhi Israel para ser sacerdote, ele falhou. Se eu escolhi os levitas, uma tribo entre as 12 para ser sacerdotes, e eles falharam. Quem vai me representar na terra? Quem serão os meus embaixadores? Quem vai cumprir essa missão? Deus teve que vir pessoalmente. Para resolver essa questão, Deus teve que vir em carne, Deus teve que vir pessoalmente. Jesus veio como um sacerdote levantado por Deus, não somente da linhagem de Abraão, mas da sua própria casa, um que fosse fiel, segundo o desígnio de Deus. Vamos lá então, o que Deus diz à igreja? O mesmo que Ele disse a Israel. Olha o que acontece lá em 1 Pedro 2, 5 e 9. Deus agora está usando o apóstolo Pedro para revelar à igreja esta verdade. Ele diz: também vós mesmos, igreja, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Espera aí, mas isso é que Deus tinha usado Moisés para falar para Israel. Então aquele sacerdócio que era para ser de Israel, agora está sendo destinado à igreja. Vocês serão sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
são praticamente as mesmas palavras ditas por Moisés a Israel. Então o que você percebe aqui? Israel não cumpriu a sua chamada sacerdotal, não funcionou. Jesus veio, ele mesmo se tornou sumo sacerdote, e aí ele forma uma nação de sacerdotes, e ela é a igreja. Diga em voz alta: eu fui chamado a ser um sacerdote. Só que no monte Moisés recebe os 10 mandamentos e uma planta do tabernáculo. Diga, uma planta. Ele recebe a arquitetura de uma tenda que as pessoas precisavam construir, que o povo teria que construir, e ali ele começa a mostrar para o seu povo, mostrar para o homem, que esse caminho de volta seria possível. Nessa tenda chamada de tabernáculo havia 3 ambientes. Um desses ambientes era o átrio, diga átrio. O outro era o santo, diga santo. E o outro era o santíssimo, diga santíssimo. E para entender esse caminho de volta, nós temos que entender o que acontecia em cada ambiente aqui. Êxodo 27, 9 e 17 fala sobre o átrio. O que era o átrio? Um pátio, uma área externa do templo, onde todos podiam entrar, menos leprosos, os impuros e os castrados. Só que o que acontecia no átrio? O que havia no átrio? No átrio havia um altar para sacrifícios, como nos conta Êxodo 27, de 1 a 8, e uma bacia de bronze, uma espécie de pia que era usada para lavagem. Êxodo 30, 17 e 21. Então o que era o altar de sacrifício? O altar de sacrifício é o lugar onde as pessoas traziam as suas ofertas. Ele tinha que estar aceso 24 horas por dia, e ali os sacerdotes faziam o sacrifício. E essa pia era onde esses sacerdotes se lavavam. Eles se limpavam, e antes deles se limpar na pia, eles não podiam se envolver com mais nenhuma outra atividade. Primeira coisa que tinha que acontecer era se lava, se purifica nessa pia, nessa bacia de bronze. Então imagina essa cena, esse altar com fogo aceso 24 horas por dia, e o povo constantemente trazendo sacrifício. O que esse altar tem a ver comigo? O altar aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então como é que o caminho de volta acontece? Eu nunca vou chegar no Santíssimo, nem no Santo, sem passar pelo átrio. E no átrio, a primeira coisa que eu me deparo é um sacrifício, porque não tem como eu seguir em frente se não for através do sacrifício de Jesus Cristo para mim. Por mim, o novo e vivo caminho que foi estabelecido por Ele é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então eu começo no átrio. Quando eu olho para Jesus, eu entendo o seu sacrifício, eu recebo o perdão dos meus pecados, eu sou santificado, eu sou purificado, então eu posso começar a caminhar, mas Ele é a porta. Amém, igreja? Ele se apresentou como a porta e como o caminho. Então eu entro pela porta, mas depois tem todo um caminho. É o início da jornada, é o novo nascimento. Ninguém prossegue para os próximos níveis sem Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, na verdade, o que acontece com Jesus quando Ele é sacrificado na cruz? Vocês lembram da espada flamejante? Que quem passasse por ela ali seria despedaçado? O que vocês acham que foi a cruz para Jesus? Ele tinha que abrir caminho para o Santíssimo Lugar. Um novo e vivo caminho. O que separava o Santo do Santíssimo era um véu grosso. Só que espiritualmente tinha uma espada ali. O que Jesus fez para abrir caminho para nós? Ele se colocou sobre essa espada. A cruz arrebentou, dilacerou Jesus. Ele abriu esse caminho. Ele venceu aquela espada. Ele construiu a ponte, Ele construiu o caminho de volta. Quem vai dar glória a Deus forte ao Senhor, e a Ele toda honra, glória, louvor.